Fala aí, investidores, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é fundo imobiliário. Já pensou todo mês pingar aí um dinheiro na sua conta sem você ter que fazer nada, ou seja, de forma passiva, sem você ter que trabalhar? Bem, com os fundos imobiliários isso é possível e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Então, vem comigo. Então, pessoal, fundos imobiliários têm a ver com imóveis. E por que investir em imóveis é um bom negócio? Bom, pela sua valorização, né? Ó, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, uma casa que você vai lá e procura na OLX, ela estava valendo bem menos do que hoje. A casa, assim, de 5 anos atrás, que você está buscando hoje, ela poderia valer uns 150 mil, uns 200 mil reais, mas hoje ela está valendo 400 mil, 500 mil reais. Olha só o quanto ela valorizou. E outra coisa, em relação aos aluguéis, o preço dos aluguéis, eles se reajustam anualmente. Então, um aluguel que você pagava há 10, há 5 anos atrás, não é o mesmo que você vai pagar hoje. Os aluguéis, eles também se valorizam. Antes, um aluguel estava, sei lá, uns 500 reais. Hoje, um aluguel na mesma casa está a R$ 1.000, 1.200. Então, por isso que é interessante investir em imóveis, porque você compra um imóvel e amanhã ou depois ele vai estar valendo muito mais. O preço do seu aluguel vai estar valendo muito mais. Então, por isso que investir em imóveis é um negócio super interessante. Aí você pode dizer, beleza, Jaime, eu me interessei em comprar um imóvel. É bem legal mesmo, mas e aí? É caro comprar um imóvel para depois colocar para alugar? Bem, é claro que é caro. É muito caro você comprar sim um imóvel hoje em dia, principalmente em um bairro, em um lugar muito valorizado. E daí você tem que comprar, às vezes, sei lá, um terreno e gastar para construir a casa ou fazer as reformas e depois se estressar com o inquilino, que muitas vezes vai lá e quebra tudo que você reformou, não é mesmo? Ou então aquele inquilino que dá trabalho, que dá calote. E além disso, quando você for receber o seu aluguel, você tem que declarar o imposto de renda. Você tem que pagar imposto de renda em cima do aluguel que você pegar do inquilino dessa casa que você alugar. Então, para quem quer comprar um imóvel mesmo físico, tem que passar por muitas dores de cabeça para isso. E é aí que entra o fundo imobiliário, porque ele vem para acabar com todo esse pesadelo que você teria em investir em um imóvel físico, você mesmo, de você ir lá e comprar um imóvel para você. Os fundos imobiliários é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa assim muito melhor e acessível para você que quer começar a investir em imóveis, e eu já vou te explicar o motivo disso. Até porque com valores bem pequenininhos você consegue comprar um pedacinho de um imóvel e receber um valor bem pequeno de aluguel também. Legal, Jaime. Eu me interessei em investir em fundos imobiliários, mas o que é exatamente um fundo imobiliário? Bem, pessoal, fundos imobiliários é um fundo de investimento coletivo que possui ativos relacionados ao meio imobiliário. Ou seja, dentro desse fundo vai ter ali casas, ou vai ter só shopping, ou vai ter ali galpões logísticos, ou vai ter lajes corporativas, ou vai ter hospitais. Ó, para ficar bem simples, imagina o seguinte: eu falei para você que fundos imobiliários é um fundo coletivo, não é? Pois é. Então imagina que você quer comprar um edifício para alugar todos os espaços que tem lá dentro desse edifício para algumas empresas. Beleza, só que o valor desse edifício é muito caro, é muito inacessível para você comprar. Então aí você comprou um cofrinho e daí você fez um fundo. E daí você chamou mais 10 amigos para te ajudar a compor esse fundo. Então, cada um desses 10 amigos e você mesmo foi ali juntando dinheiro
para colocar nesse cofrinho. E quando chegou ao ponto de vocês terem o dinheiro formado para comprar o edifício, você foi lá, comprou esse edifício, beleza. Só que, como os seus 10 amigos te ajudaram a comprar esse edifício, nada mais justo do que você repartir os aluguéis que esse edifício gerou para você. Então você vai dividir com os seus 10 amigos. E quando esse edifício valorizar também, essa valorização vai ser dividida com os seus amigos. Então, isso é mais ou menos como funciona o fundo imobiliário. Você tem ali um fundo coletivo onde muita gente investe nesse fundo. O gestor, que nós vamos falar, né, o que é o gestor e tal, mais para frente. Então, o gestor, ele vai decidir comprar um ativo aqui, um ativo ali, um imóvel aqui, sei lá, no Rio de Janeiro, um imóvel ali na Bahia, outro imóvel ali no Espírito Santo e tal. Então, esses imóveis vão compondo esse fundo. E à medida que esses imóveis forem dando resultado, à medida que esses imóveis forem gerando aluguéis, esses aluguéis serão divididos com os investidores daquele fundo. Pensa no fundo imobiliário como uma cesta de ativos. Então, tem fundo imobiliário de galpões logísticos. Então, nesse fundo, só vai ter galpões. E daí nós temos o exemplo do HGLG11. Esse fundo, dentro dele, só vai ter galpões. Vai ter um galpão ali no Rio de Janeiro, outro na Bahia, no Espírito Santo e tal. E o aluguel que vir desses galpões logísticos vai ser repassado aos investidores do HGLG11. Tem fundos imobiliários que têm a sua cesta de ativos só de shoppings. Um exemplo é o XPML11. Nesse fundo só tem shopping nele. Tem um shopping ali no Rio de Janeiro, tem shopping ali no Espírito Santo ou na Bahia. E dentro desses shoppings, né, você sabe que tem várias lojas pagando aluguéis e tal. E daí o aluguel desses shoppings todos vai ser repassado, vai ser dividido ali com os cotistas, vai ser dividido ali com os investidores que investirem no XPML11. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho ali daquele imóvel. E é lógico que você vai receber um pedacinho de aluguel também. Só que esse pedacinho do imóvel que você compra é chamado de cota. O que é cota? Bem, quando você compra esse pedacinho do imóvel, você não fala, eu comprei um pedacinho de imóvel e tal. Não. Você fala que você comprou uma cota de fundo imobiliário. E daí você vira um cotista. Jaime, legal, eu já entendi o que é fundo imobiliário. Mas como que eu ganho dinheiro com isso? Então, você ganha dinheiro com isso de duas formas. A primeira é uma que eu já expliquei aqui, é com a valorização do imóvel. Se você comprasse um imóvel, assim, de verdade, você mesmo, e ele custasse R$ 200.000 hoje, amanhã ou depois ele não custaria R$ 300.000 e você ganharia, assim, um lucro de R$ 100.000. Então, com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu não te falei que você compra uma cota de um fundo imobiliário? Então, quando um fundo ele valoriza, as suas cotas, elas também vão valorizar. Então, vamos supor que você comprou uma cota de fundo imobiliário custando R$ 10. E amanhã ou depois, em vez de ser R$ 10, a cota vai valorizar. Ou seja, de R$ 10 ela vai estar valendo R$ 15. Então, só aí você ganhou R$ 5 de valorização. Só que você vai pegar essa valorização, esse dinheiro da valorização, se você vender o seu fundo imobiliário. Só que é uma coisa que a gente não recomenda, porque se você vender o seu fundo imobiliário, você também não vai receber os aluguéis desse fundo imobiliário todo mês. Então, isso não é bom. Mas falando em aluguéis, nós vamos para a segunda forma de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, que é a forma mais tradicional, é a forma mais conhecida. Todo mundo que investe em fundo imobiliário quer investir em fundo imobiliário para quê? Para ganhar os dividendos,
para ganhar os aluguéis desse fundo imobiliário. E por que dividendo? Você lembra do exemplo que eu te dei no início do vídeo de você e dos seus 10 amigos que dividiram o valor dos aluguéis porque vocês juntaram dinheiro para comprar o prédio? Então, aqui com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Não vai ter vários investidores investindo em um fundo imobiliário? Nada mais justo do que dividir os aluguéis dos imóveis desse fundo com os cotistas. Então, a cada mês você ganha um aluguel proporcional à cota que você comprou de um determinado fundo imobiliário. Então, quanto mais cotas de um fundo você comprar, mais dinheiro de aluguéis, mais dinheiro dos dividendos você vai receber todo mês limpinho na sua conta. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem um fundo que é o KNCR11, é um fundo de papel. Eu já vou te explicar o que é isso. Bem, nesse fundo, uma cota dele custa R$ 100. E daí, se você comprou uma cota desse fundo, você vai receber o dividendo proporcional a essa cota, que é R$ 1. Ou seja, você comprou uma cota que custa R$ 100 e você vai receber todo mês R$ 1. Se você comprar 5 cotas desse fundo, você vai gastar R$ 500 e todo mês você vai ganhar R$ 5 de aluguel. Mas Jaime, é muito pouco, não é? Poxa, R$ 100, eu vou investir R$ 100, eu vou ganhar R$ 1 só todo mês. Mas aí, cara, você tem que pensar no longo prazo. Você tem que pensar em juntar cada vez mais, em acumular cada vez mais, porque isso vai se transformando em uma bola de neve. Quando você vai comprar um imóvel, você não investe um dinheirão? Você não investe, sei lá, uns 300 mil para ganhar um aluguel, assim, muitas das vezes de 1.200? Mas aí ninguém fala, ah, mas eu investi muito caro, R$ 300 mil para ganhar um pouquinho só de aluguel. Não acontece isso? E assim, você ainda tem que se estressar com o inquilino, em pagar imposto de renda e muitas coisas. Bem, aqui no fundo imobiliário não. Não tem inquilino para você ficar se estressando, não. Você vai lá comprar a sua cota e deixar ela lá valorizando. E vai deixar ela lá paradinha e você vai recebendo dividendo todo mês sem ter que se estressar com o inquilino. E assim, como eu já dei uma pincelada aqui, existem fundos imobiliários de tudo quanto é tipo de imóveis. Existem vários tipos de segmentos de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que dentro dele tem ativos imobiliários só de shoppings. Então só vai ter shopping centers nele. Vai ter um shopping aqui, um shopping ali, em um estado A, em um estado B, C do Brasil. Aí vai espalhando esses ativos ali no Brasil e aí você vai ganhando o aluguel desse fundo proporcional às cotas que você for comprando desse fundo. Nós também vamos ter fundos imobiliários somente de galpões logísticos. Nós vamos ter fundos imobiliários somente de lajes corporativas, que são aqueles prédios enormes que dentro dele tem várias empresas aí alocadas em cada andar. Nós vamos ter fundos imobiliários só de banco, só de hospitais. Então, olha só que coisa boa, né? Se você fosse investir em um imóvel, você compraria ele e seria só um imóvel localizado em um só lugar, o que seria arriscado, porque e se esse lugar que você comprar o seu imóvel desvalorizar? Com os fundos imobiliários, isso é muito difícil de acontecer, porque vamos dar um exemplo aqui do fundo imobiliário HGLG11, é um fundo de galpões logísticos. Ou seja, não existe só um galpão logístico dentro desse fundo. Dentro desse fundo existem vários galpões logísticos em vários lugares. Então, se um lugar ele desvalorizar, ó, deixa para lá. Sabe por quê? Porque tem outros galpões logísticos que vai suprir a carência de um galpão que desvalorizar. Então, é uma coisa muito boa investir em fundos imobiliários, porque automaticamente, investindo em um fundo imobiliário só, você vai diversificar o risco de se investir em setor imobiliário, que é o risco da desvalorização.
E agora eu vou falar com você a respeito dos tipos de fundo imobiliário que existem. São três tipos. Existem fundos de tijolos, existe fundo de papéis e existe fundos de fundos. E assim, é bem tranquilo de entender porque o próprio nome já explica o conceito. E o que seria ali os fundos de tijolos? Bem, os fundos de tijolos é um fundo que você pode ver o imóvel. É uma coisa mais tangível. É uma coisa feita ali de tijolo, de cimento, de telha. Ou seja, você está visualizando um imóvel. É uma coisa que você pode chutar, uma coisa que você pode bater. São, por exemplo, ali os fundos de galpões logísticos, de shoppings, de casas, de hospitais. Ou seja, você está vendo o imóvel. Então, se você está vendo, são fundos de tijolo. Agora, quando você não vê ali o imóvel, quando é uma coisa intangível, nós vamos falar que são fundos de papéis. Ou seja, os fundos de papéis, eles investem em investimentos relacionados ao setor imobiliário. Eles não compram imóveis. E esses investimentos, eles são com base em quê? Em imóveis, no setor imobiliário. E você lembra quais são os investimentos que estão relacionados ao setor imobiliário, os investimentos de renda fixa? Eu já dei aula aqui no canal. Nós temos ali os LCIs, letras de crédito imobiliário. Nós temos os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Nós temos os LHs, que é letras hipotecárias. Então, quando esses investimentos finalizarem, todo mundo que investiu nesse fundo vai ganhar a sua parcela de dinheiro, de rendimento, de dividendo. E nós temos ali os fundos de fundos, que são chamados de FOFs. E o que seriam esses fundos de fundos? Olha só, eu não te falei que cada fundo imobiliário investe em alguma coisa diferente, que existe vários segmentos de fundos imobiliários, que tem fundo imobiliário que investe só em imóveis de galpões, outros só em imóveis de shoppings, outros só em hotéis. Então, no FOF vai ser o seguinte, vai ser criado ali um fundo e o gestor desse fundo, que é quem administra ele vai comprar um fundo imobiliário que investe só em shopping, aí depois ele vai comprar um fundo imobiliário que investe em galpões, aí ele vai comprar um fundo imobiliário que investe em hotéis, aí ele vai comprar um fundo imobiliário de papel que investe em LCI, CRI e LH, ele vai pegar tudo e ele vai compor um fundo, que é um fundo de fundo. Dentro desse fundo aqui, tem vários ativos de fundo imobiliário dentro dele. Então, comprando um fundo de fundo, comprando um FOF, seria a mesma coisa que você comprasse 10 fundos imobiliários ao mesmo tempo. Então, esse fundo, esse FOF, ele foi lá e comprou o KNCR11, ele comprou ali o HGL11 e colocou dentro dele. Então, são vários fundos que o gestor vai comprando para compor esse fundo que se chama FOF, que se chama fundos de fundos. Jaime, o que é TICs? Eu já ouvi muito falar em TICs em relação aos fundos imobiliários. Então, TICs é o código que o fundo imobiliário tem para simplificar ele. E esse código ele é composto por 4 letras e 2 números, que geralmente é o número 11. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. O HGLG11 é um código de 4 letras e 2 números, só para identificar o fundo imobiliário. Simples assim. Jaime, fundos imobiliários são acessíveis, qualquer pessoa pode investir, mesmo não tendo muita grana? Sim, fundos imobiliários são muito acessíveis. É praticamente o investimento mais acessível que existe na Bolsa de Valores. Sabe por quê? Tem fundos imobiliários, como é o caso do MXRF11, que custam ali uma cota R$ 9. Então, fica muito acessível, fica muito fácil para todo mundo investir. Mas assim, tem outros fundos imobiliários, é claro, que custam mais. Então, que a cota é R$ 20, uma cota é R$ 50, ou
Tem fundos ainda que uma cota custa R$ 100, como é o caso que eu falei aqui do KNCR11. Mas assim, no geral, eles são bem acessíveis sim. É muito melhor do que você comprar ali um imóvel, que assim, é muito caro você comprar um imóvel. E ali com fundos imobiliários, com uma cota de fundo imobiliário, você consegue comprar ela por R$ 9. Então, é tranquilo, é bem acessível de você investir sim em fundos imobiliários. Jaime, quem administra os fundos imobiliários? Vai ser eu que vai decidir os imóveis que vão entrar em cada fundo? Não. Vai ter um gestor especializado em imóveis que vai administrar os fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário vai ter o seu gestor, que é aquela pessoa super especializada que sabe muito de imóveis, que vai gerir, que vai administrar o fundo imobiliário. Ou seja, quando ele vê que um imóvel está desvalorizando, ele pode chegar lá e vender esse imóvel. E com o dinheiro que ele pegar desse imóvel que ele vendeu, ele comprar outro imóvel num lugar, num bairro que seja mais valorizado. Ele também vai reajustar o preço ali dos aluguéis para quê? Para cobrar ali dos inquilinos e você não vai precisar fazer nada. Você só vai investir no fundo e o gestor é quem vai administrar esse fundo para você. E assim, uma coisa boa de se investir em fundos imobiliários é a sua diversificação, que eu já falei para você. Você investindo em um fundo imobiliário, você está investindo em vários imóveis ao mesmo tempo. Assim, você comprou um fundo imobiliário que tem dentro dele só galpões logísticos. Ou seja, vai ter vários galpões logísticos de vários lugares diferentes em um mesmo fundo. Então, você investe em um fundo, você vai estar investindo em vários imóveis. Se você comprar um fundo imobiliário de shopping, você vai estar investindo em vários shoppings ao mesmo tempo. E isso é muito bom. E assim, você pode diversificar também, que é uma coisa que a gente indica sempre, é de você não comprar somente um fundo imobiliário de um segmento. Não é interessante você comprar vários fundos imobiliários que investem só em shopping, por exemplo, ou que investem só em galpões logísticos. O ideal é você diversificar entre os fundos imobiliários que tem na sua carteira também. Ou seja, de você chegar e comprar um fundo imobiliário que investe só em imóveis de galpões logísticos, aí depois você vai lá e compra outro fundo imobiliário, só que um que investe só em shopping, aí você vai lá e compra outro que investe só em hotel, e você vai lá comprar outro que investe em papel, você compra um fundo de papel, depois você vai lá, compra um fundo de fundo, para você ir diversificando entre os setores da economia. Que aí, mesmo que um desses setores eles caiam, você vai ter outros setores para balancear a sua carteira. Vamos supor que os shoppings eles estão mal da perna. E daí você tem um fundo imobiliário que investe só em shopping. Você vai perder um pouco do seu capital. Por quê? Porque aquele fundo vai desvalorizar. Mas em compensação, na sua carteira de investimentos, vai ter outros fundos imobiliários de outros segmentos também, do tipo hospitais, hotéis, galpões logísticos, que vai equilibrar a sua carteira. Então, mesmo que os fundos ali de shopping estejam caindo, na sua carteira vai ter outros fundos imobiliários de outros segmentos que vão balancear as coisas para você. Então, por isso que é importante diversificar entre os fundos imobiliários de todos os segmentos que existem. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que os seus dividendos, ou seja, o aluguel deles que você vai receber todo mês na sua conta corrente, eles são isentos de imposto de renda. E isso é muito bom, porque tem vários outros investimentos que têm imposto de renda. Mas no caso dos fundos imobiliários, aí não. Sobre os seus dividendos não vai incidir o imposto de renda. Ou seja, você vai receber o aluguel desses fundos imobiliários limpinho na sua conta todo mês. O que não aconteceria se você alugasse um imóvel real, que aí você teria que descontar o imposto de renda do aluguel que você pega do seu inquilino. Jaime, fundos imobiliários têm uma liquidez boa? Tem, pessoal.
Mas o que seria liquidez? Liquidez é você investir em um ativo e você poder sacar a hora que você quiser. E no caso dos fundos imobiliários, você tem sim uma boa liquidez. Ou seja, você vai poder comprar as suas cotas de fundos imobiliários e não vai ter dificuldade em vender essas cotas se você precisar do dinheiro de volta. Você vai lá no horário de funcionamento da Bolsa de Valores, os dias está entre segunda e sexta-feira, e você vai lá e solicita o resgate desse dinheiro que você investiu em um fundo, ele vai cair tranquilamente na sua conta. É lógico que dependendo da corretora, vai demorar ali um dia para cair na sua conta, ou 2 dias e tal. Ou seja, você solicita, né, o resgate do seu dinheiro hoje e ele pode cair amanhã ou depois da manhã na sua conta. Aí vai depender ali da corretora que você tiver afiliado. E assim, é fácil vender uma cota de fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Por quê? Porque tem muitos investidores comprando fundos imobiliários durante a semana. Tem centenas, tem milhares de investidores investindo em fundos imobiliários. Então tem muita gente interessada em comprar. Se tem muita gente interessada em comprar fundos imobiliários, é fácil você vender as suas cotas de fundos imobiliários. Mas é claro que a gente sempre recomenda, não venda as suas cotas de fundos imobiliários, porque se você vender, você não vai receber os aluguéis desses fundos todo mês na sua conta. Jaime, investir em fundos imobiliários é seguro? Muita gente me pergunta isso e tal, porque fica preocupada em investir em fundos. Mas, pessoal, é seguro sim, tá? Embora os fundos imobiliários façam parte ali da renda variável, que tem um risco maior do que a renda fixa, eles são sim seguros. Você está investindo em imóveis. Imóveis valorizam, imóveis recebem aluguéis, então é sim um bom negócio. Só que os riscos que existem em se investir em fundos imobiliários são basicamente os mesmos riscos que você teria investindo em um imóvel normal. Seria o mesmo risco de você ir lá comprar um imóvel de 300 mil reais e depois ele se desvalorizar porque tem uma enchente na frente da sua casa, por exemplo, ou porque o inquilino não quer pagar o aluguel, ou porque o inquilino sai da sua casa sem mais nem menos e deixa a sua casa toda ferrada, toda quebrada, e aí você tem prejuízo com a vacância e prejuízo em consertar o seu imóvel. Então, quando você vai investir em fundos imobiliários, você também corre os mesmos riscos. Você corre o risco de os imóveis que estão dentro daquele fundo que você investiu, eles se desvalorizarem, deles ficarem vagos, dos inquilinos não pagarem o aluguel daquele fundo imobiliário. E daí você vai sofrer. Por quê? Porque a cota do seu fundo imobiliário que você comprou vai desvalorizar. O aluguel que você recebia daquele fundo vai te valorizar também, você vai receber menos. Se você recebia R$ 1 de aluguel daquele fundo, você pode receber o quê? 90 centavos, 80 centavos. Mas muitas pessoas se desesperam com isso e acabam vendendo os seus fundos imobiliários. Só que quando você investe em FIIs, você tem que ter o quê? Paciência. Paciência para passar aquele período ruim, para passar um período de vacas magras. Porque hoje um fundo pode estar desvalorizado, mas amanhã ele pode se valorizar. Amanhã os imóveis ali daquele fundo podem ser preenchidos por novos inquilinos. O lugar onde os imóveis estão localizados podem se valorizar também. Então, um conselho para quem vai investir em fundos imobiliários. Tenha paciência. Não venda os seus fundos quando eles estiverem desvalorizados. Paciência. Pense no longo prazo. E a outra coisa que você tem que saber sobre fundos imobiliários é que eles não têm o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Se você não sabe o que é FGC, eu já tenho uma aula aqui no canal falando só sobre isso e depois você pode assistir. Jaime, mas eu quero saber de dinheiro, bufunfa, rendimento. Você disse aí que eu vou investir em fundos imobiliários e que eu vou receber o aluguel desses fundos mês a mês de forma passiva, sem fazer nada, sem trabalhar. Eu vou ganhar dinheiro dormindo. E é isso mesmo, pessoal.
Olha só, eu já disse que existem duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira é a cota do fundo ir valorizando, mas assim, as pessoas que compram fundos imobiliários, elas não estão muito preocupadas assim em saber quanto que o fundo está valorizando. É interessante, mas não é um foco principal. As pessoas investem em fundos imobiliários de olho nos dividendos, no aluguel em que esse fundo vai pagar mês a mês para ela. Então, assim, em relação aos dividendos, vai variar muito de fundo para fundo imobiliário. Mas eu vou pegar aqui o exemplo do KNCR11, que a cota dele custa o quê? Uns R$ 102 e o aluguel por cota seria R$ 1. Mas assim, vamos fazer uma simulação de um valor maior de investimento. Se você investir bem em fundos imobiliários, se você investir R$ 100.000 em fundos imobiliários, você vai ter ali um rendimento, um aluguel de R$ 1.000 caindo na sua conta todos os meses. Se você investir R$ 500.000 em fundos imobiliários, você vai ter mais ou menos ali R$ 5.000 caindo na sua conta todos os meses sem você ter que fazer nada. E se você investir ali R$ 1 milhão em fundos imobiliários, vai cair na sua conta todos os meses um valor de R$ 10.000, livres de imposto de renda, ó, limpinho na sua mão. Por isso que fundos imobiliários é um investimento super interessante. Jaime, fundo imobiliário não tem mesmo a incidência de imposto de renda? Então, pessoal, em relação aos seus dividendos, ao aluguel que você recebe todo mês de cada fundo imobiliário, não tem a incidência de imposto de renda. Só existe a incidência de imposto de renda em um caso, que é na valorização dessa cota que você comprar. Vamos supor que você compre uma cota de fundo imobiliário do KNCR11, que está custando ali em média R$ 100. Aí você comprou essa cota por R$ 100. Só que aí o fundo vai muito bem. E em vez dessa cota custar R$ 100, ela passou a valer R$ 110. Ou seja, ela teve uma valorização de R$ 10 na cota. E daí você cisma em vender essa cota. Beleza, você vai ganhar R$ 10 de lucro. Só que em cima desses R$ 10 que você ganhou de lucro, por causa da valorização, 20% vai ser tomado de você do imposto de renda. Ou seja, R$ 2 você vai ter que pagar de imposto de renda e vai sobrar ali R$ 8 para você. Então você vai pegar desse investimento R$ 108 e R$ 2 você vai pagar de imposto de renda. Então a incidência de imposto de renda, ela vai incidir somente na valorização da cota do fundo imobiliário que você comprar. Mas só se você vender esse fundo que o imposto de renda vai pegar você. Se você não vender, vai estar tudo tranquilo, não vai ter desconto de imposto de renda e você vai receber aluguel todo mês desse fundo limpinho na sua mão. Jaime, qual fundo imobiliário você indica para mim? Me fala aí, eu estou ansioso para saber a sua opinião sobre quais fundos imobiliários são melhores e tal. Então, pessoal, ó, eu não posso fazer uma indicação direta para você de fundos imobiliários, que tem um órgão aí chamado CVM que me proíbe disso. Eu não posso fazer recomendação de investimentos para você. Mas eu posso dizer os investimentos, os fundos imobiliários que eu mais gosto e de que eu vou investir esse ano. Aí, se você vai investir neles também, aí é por sua conta e risco. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui. Mas os fundos imobiliários que eu vou investir esse ano é o KNCR11, que é um fundo de papel. Eu também vou investir no BTLG11, que é um fundo de galpões logísticos. Eu também vou investir no XPML11, que é um fundo de shopping. TRXF11 também é um fundo interessante. Ele é um fundo híbrido
O que seria um fundo híbrido? É um fundo que investe em ativos imobiliários de tijolos e investe também em fundos imobiliários de papel. BCFF11, eu também acho um fundo interessante, que é um fundo de fundo, ele é um FOF. PVBI também é um fundo interessante de lajes corporativas. E por último, eu vou investir no HGLG11, que é um fundo bem interessante de galpões logísticos também. Jaime, quantos fundos eu tenho que ter na minha carteira de investimentos? Bem, não existe uma regra para isso, mas você vai ter um fundo só? Não, né? Porque não iria diversificar bem. Você teria dois, três fundos só? Não, né, pessoal? Você iria diversificar dessa forma? É lógico que não, porque existem vários segmentos de fundos imobiliários para você investir. Então, se existem vários segmentos de fundos imobiliários para você investir, a gente recomenda sempre que você tenha na sua carteira de 7 a 12 fundos imobiliários, principalmente para você que está começando, porque 7 fundos já é um número interessante, porque com 7 fundos você consegue diversificar em várias áreas, em vários segmentos, e até 12, porque a gente recomenda um teto de até 12, porque mais do que isso ficaria difícil para você de acompanhar, ficaria uma coisa meio bagunçada, até porque você não vai investir só em fundos imobiliários. Você também tem investimentos de renda fixa, você tem fundos de investimentos, você tem investimento em ETF, em criptomoedas, em fundos imobiliários. Então, mais do que 12, ficaria talvez muito bagunçado de você se organizar. A não ser que você tenha um tempo maior de ficar olhando ali de fundo para fundo quais os que estão valorizando, quais são aqueles que estão desvalorizando. Aí sim, mas no geral, a gente recomenda sempre que você mantenha de 7 a 12 fundos na sua carteira de investimentos. Uma coisa interessante que você tem que saber também é sobre o IFIX. O que seria o IFIX? Bem, o IFIX é um índice que mede o desempenho dos 100 melhores fundos imobiliários que existe na Bolsa de Valores. Ou seja, se esses 100 fundos imobiliários, eles estão indo bem, eles estão indo de vento em popa, então o IFIX, ele vai subir. Se esses 100 principais fundos imobiliários que tiverem dentro desse índice, eles começarem a cair, esse IFIX vai cair também. Inclusive, se o fundo imobiliário que você quiser comprar estiver dentro do IFIX, dentro dessa lista de 100 melhores fundos que compõem esse índice do IFIX, já é um bom sinal de que você está sim fazendo um bom negócio em investir no fundo imobiliário que você está pensando em comprar. Jaime, tem como eu investir no IFIX? Sim, pessoal, tem como você investir nesse índice pelo ETF. Se você comprar um ETF, você vai investir no IFIX. E qual ETF seria esse? Seria o XFIX11. Então, investindo nesse ETF, você vai estar investindo nesse índice, no IFIX. E daí você não ganha dividendo investindo nesse ETF. O que você ganha é na valorização. Então, se você investiu ali R$ 500 nesse índice e o IFIX está valorizando, esses R$ 500 pode se transformar em 520, 550, R$ 600. Ele vai subir de acordo com a valorização do IFIX. Mas, Jaime, como que eu vou investir em fundos imobiliários? Bem, você vai abrir uma conta em alguma corretora, seja na Nubank, XP Investimento, na Rico, no Banco Inter. Você abre uma conta em uma corretora ou em um banco digital. E daí eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como você vai investir em fundos imobiliários. Só que aqui, como eu tenho conta no Nubank, eu vou te mostrar através do Nubank. Como você vai comprar um fundo imobiliário através do Nubank. Bem, aí você vai abrir o seu aplicativo aí do seu banco digital. Aí, no caso aqui da Nubank, você vai vir aqui embaixo, vai clicar aqui nesse ícone aqui de dinheiro, você vai clicar em investir, explorar produtos, bolsa de valores,
E daí aqui você vai digitar o fundo imobiliário que você quer comprar. Você poderia clicar aqui em fundos imobiliários para ver os principais fundos imobiliários que existem aqui na Bolsa de Valores, ou você pode vir aqui e clicar em buscar. Bem, eu vou comprar aqui o fundo chamado MXRF11. MXRF11. Aí ele vai estar disponível aqui para mim. Eu vou clicar nele. E daí, uma cota dele vai estar custando R$ 9,31. E aqui, ó, mais para baixo, você consegue ver a evolução dele em 5 dias, em 1 mês, em 6 meses, em 1 ano, que ele valorizou ou que ele desvalorizou. E aqui eu já tenho aqui um dinheiro aplicado aqui nesse investimento de R$ 18,62. Eu já tenho aqui os proventos que eu recebi dele. E se você quiser ver o histórico de proventos dele nos últimos 12 meses, você vai clicar aqui embaixo, vai clicar em históricos de proventos pagos. Ó, no mês de dezembro, quem pagou uma cota recebeu ali 10 centavos. No mês de novembro foi 9 centavos. No mês de outubro foi 9 centavos também. Então esse é o histórico ali do fundo. E para você comprar, é bem simples. Você vai clicar aqui em comprar e daí você vai digitar aqui a quantidade de cotas que você quer comprar do fundo. Ó, se eu quiser comprar uma cota só, vai estar aqui um valor estimado de 9,42 centavos. Se eu comprar aqui 2 cotas, vai custar o quê? R$ 18,83. Se eu quiser comprar 10 cotas, eu vou ter que gastar o quê? R$ 94,14. Mas eu vou comprar aqui uma cota com vocês. Aí eu vou clicar aqui nessa setinha para o lado. Está escrito, você está investindo R$ 9,41. Aí está o nome do fundo. Aí eu só vou confirmar aqui. Eu vou digitar aqui a minha senha e tal. Aí está preparando o pedido e pronto, já investi nesse fundo. Bem, pessoal, então você viu que investir em fundos imobiliários não é um bicho de 7 cabeças e muito menos fundos imobiliários é um bicho de 7 cabeças, né? Essa aula serviu para simplificar bastante esse conceito na sua cabeça. E se surgiu alguma dúvida em relação a fundos imobiliários, você pode colocar lá aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Bem, por hoje é só. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.